Você certamente conhece uma expressão em inglês que muita gente usa, talvez até você tenha usado, que é aquela expressão do shit happens, né, que nós vamos traduzir aqui para o português como imprevistos acontecem. E de fato, numa fala em público, ao vivo e a cores, muita coisa pode acontecer, muitas delas estão dentro do seu alcance de solução e muitas delas estão fora. São os imprevistos que realmente acontecem. E para a gente entender um pouco mais da dinâmica desses imprevistos, eu quero te chamar para uma comparação bem interessante entre cinema e teatro. Os dois são artes, os dois são entregas incríveis em termos de atuação artística dos antagonistas, protagonistas, coadjuvantes, o pessoal da cinegrafia, da filmografia, enfim, muita gente boa reunida no mesmo propósito de entrega de arte cinematográfica e teatral. Mas existem diferenças que são muito significativas entre essas duas artes. Por exemplo, o cinema, ele é perfeito. Né? Quando você pega um blockbuster, que são aqueles filmes famosíssimos, com um orçamento altíssimo, enfim, você tem uma experiência de testemunhar na tela a perfeição. A perfeição em cores, imagem, som, atuação de personagens, enfim, tudo é meticulosamente treinado, analisado e, se for necessário, tudo é novamente feito ou repetido à exaustão, até que a perfeição seja atingida. Cinema tem muito disso. Já no teatro é muito diferente, porque o teatro é ao vivo e a cores. O teatro, os atores, as atrizes estão no palco, diante do público, em momento síncrono, entregando suas artes. E aí o improviso é a regra. Afinal de contas, alguém pode tropeçar, o cenário pode cair, alguém na plateia pode tossir. Isso tem muito a ver com solução de imprevistos. Então é claro que o artista do teatro tem muito mais predisposição a fixar bugs, a resolver problemas, a ultrapassar imprevistos ali na hora. É uma arte muito diferente quando a gente pensa do ponto de vista do artista que está ali gravando, que pode repetir em vários cenários, em vários ambientes, em vários testes até beirar a perfeição. Então, são expectativas diferentes. E por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque quem fala em público, normalmente as coisas são feitas ao vivo. Né? Você tem vários momentos, você pode estar numa entrevista de emprego, você pode estar numa entrevista de estágio, você pode estar numa reunião de negócios, você pode estar num encontro informal, às vezes num aeroporto, num ambiente comercial, enfim. Você pode estar diante de um grande público, mas tudo é feito ao vivo, tudo acontece ao vivo. E corrigir bugs, corrigir imperfeições, saber lidar com essas coisas que efetivamente acontecem, é uma arte. Afinal de contas, como todos nós sabemos, shit happens. Imprevistos acontecem. E eu quero conversar com você sobre imprevistos que realmente impactam decisivamente a sua fala. Né? Comigo aconteceu no início da minha carreira como professor do curso de Direito na Universidade Estadual em Ponta Grossa. Eu fiz o concurso numa disciplina chamada Direito Constitucional. Era a minha praia, era o que eu estudava, a disciplina que eu tinha bastante vivência, bastante experiência prática. Então eu tive a sorte de na UEPG abrir um concurso justamente nessa área. É claro que, em termos de conteúdo, deu para aproveitar um pouco, muito da experiência prática e tudo mais. Passei no concurso e logo fui chamado para, então, entrar em sala de aula. E, para minha surpresa, quando eu fui chamado, a chefia do departamento me disse, olha, você não vai dar aula de constitucional, você vai dar aula de outras disciplinas. E eu perguntei, poxa, mas eu fiz prova para constitucional. E daí me explicaram que, na verdade, eu tinha me tornado um professor do departamento. E dentro daquele departamento de Direito do Estado, tinha várias disciplinas, sendo uma delas constitucional, que não estava disponível. Bom, e uma das disciplinas, das 3 disciplinas que me foram ofertadas para exercer a docência, era uma que nós chamamos de criminologia crítica. E qual foi o problema para mim? Além de ser início de carreira, com toda aquela questão de insegurança diante dos alunos e tudo mais, era uma disciplina que eu não tinha tido na minha graduação, era uma disciplina até então recente. Então, para mim era tudo muito novidade. O conteúdo era novidade, a forma de entregar esse conteúdo, para mim era novidade que eu nunca tinha testado em outros públicos, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar muito para suprir justamente os meus defeitos com relação àquele conteúdo, a minha ausência de maturidade em relação ao tema, e dei a primeira aula. Eram sempre aulas sábados pela manhã. Então, era sábado 2 horas a 2 horas e meia de aula. No primeiro sábado foi, segundo, terceiro, até o 5º sábado mais ou menos, o que eu estudava supria as necessidades de sala de aula. Só que aí o que começou a falhar, o que começou a faltar? Eu estudava conteúdo, mas não tinha maturidade com relação àquele estudo.
Eu não tinha tempo de maturação em relação às teorias que vinha estudando e claro que eu não tinha como transmitir essa maturidade. E claro, eu não tinha experiência prática com aquele conteúdo. E aí, a minha salvação por outras 2 ou 3 aulas foi convidar colegas que tinham experiência prática naquela disciplina e vinham comigo dar mini palestras, nós fazíamos bate-papos, eu fazia entrevistas com eles para gerar sim um conteúdo rico, mas que saísse um pouco das minhas costas. Só que aí, o meu capital de amizades acabou e eu precisei voltar a ser o grande protagonista nas outras aulas. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que precisava muito mais do PowerPoint. Eu precisava cada vez mais colocar informações, textos e textos no PowerPoint, porque o PowerPoint começou a ser o meu apoio. Começou a ser não um roteiro de aula, começou a ser o meu apoio para ler aquelas informações de conteúdo denso que para mim faltavam na memória e no intelecto. E aí, uma bela manhã de sábado, o que aconteceu? PowerPoint pronto, turma reunida, muitos de mau humor, porque era sábado de manhã e tinham vindo da noite, muito tarde da balada da sexta-feira, e o que aconteceu foi que a luz acabou. Né? E não era uma situação de escuridão, em que bastava cancelar a aula e pedir para todo mundo ir embora. Era dia, era manhã de sábado, e portanto não havia outro motivo para cancelar a aula. Mas havia algo muito significativo, eu não tinha conteúdo. E todo o meu apoio estava no PowerPoint, então tive que usar e abusar da mais absoluta sinceridade, e dizer para os alunos, olha pessoal, eu sou novo na disciplina, né, estou fazendo o meu melhor aqui, mas todo o meu conteúdo estava, o meu apoio estava no PowerPoint, portanto a nossa aula está cancelada, nós vamos fazer outra aula, vamos compensar esse horário outro dia, mas me perdoem, a aula está cancelada. Então veja que situação ruim, que situação difícil para todos os envolvidos, especialmente para quem estava lá para receber um conteúdo de qualidade. E uma segunda experiência, já muitos anos depois, né, cerca de uns 15 anos depois, eu estava em Brasília, num auditório do Senado Federal. E nesse auditório estavam reunidas pessoas do Brasil inteiro, da rede de cartórios do país, que receberiam, através da minha palestra, informações importantíssimas sobre um sistema, um serviço público, que seria um novo serviço público que seria prestado por todos os cartórios no país, através de um sistema que eu tinha ajudado a desenvolver no Conselho Nacional de Justiça. Então existia muita apreensão com o novo, por parte do pessoal que estava lá em Brasília para ver essa palestra, e existia até uma certa desconfiança se o sistema funcionaria ou não, ou seja, era um momento muito importante e muito significativo. E o que acontece nesse dia? Eu levo um pendrive, e quando eu entrego o pendrive para a pessoa colocar no computador da apresentação, não leu a informação, alguma coisa aconteceu que eu não sei explicar para você agora, o fato é que aquele pendrive não funcionou. Aí, claro, eu tinha um plano B. Né, professor de carreira, a gente sabe que tem que ter um plano B. E qual era o plano B? Eu tinha o meu computador embaixo do braço, eu simplesmente pedi para trocar, e nisso o tempo foi passando. Imagina só, 500, 600 pessoas reunidas, tinham viajado para Brasília para ver aquela palestra presencial, tempos pré-pandemia, e aí o tempo passa, 2 minutos tentando um pendrive, de repente ele tenta meu computador, e o que aconteceu? Eu esqueci um cabo de conexão VGA, que era típico daquele equipamento no Senado, e só tinha o cabo de conexão HDMI. E, portanto, o meu computador não funcionou. Passaram 5 minutos, e aí o que acontece? Você começa a suar. Pela responsabilidade, pelo nível de expectativa, enfim. E eu também falava não por mim, falava pela instituição chamada Conselho Nacional de Justiça. Então era uma tensão incrível. E aí, o que fazer numa situação como essa? Eu me lembrei da lição, né? Eu tinha aprendido a lição lá de trás do RPG. Pensei, bom, agora a gente precisa resolver isso à moda antiga. Então eu olhei para todo mundo, era uma tribuna, né? Eu me coloquei em postura de fala, aquele microfone da tribuna que fica fixo. Então eu dei 2 toques com o dedo no microfone para chamar a atenção das pessoas, que algumas já estavam até dando risada, enfim, aqueles sorrisinhos que você sabe que estão vendo a tua atenção e acham que a palestra vai acabar, enfim, não vai acontecer. Eu juntei todas as minhas melhores energias, dei as 2 batidinhas no microfone, olhei para todos e disse, senhoras e senhores, como todos perceberam, o pendrive não funcionou. Como todos perceberam, o computador não funcionou. Eu tinha preparado uma apresentação em PowerPoint para mostrar para todos o funcionamento do sistema. Mas não se preocupem, porque me preparei exaustivamente para esse momento. E eu não vou desapontá-los. Nós vamos fazer a moda antiga e tenham certeza que o nosso objetivo vai ser atingido. E nesse momento, todo mundo me apoiou. As pessoas realmente umas bateram palmas, enfim, porque perceberam que havia uma preparação e eu não dependia do equipamento. Por quê?
porque a lição tinha sido aprendida. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Você não precisa passar por um shit happens, um problema como esse que eu passei, ou esses dois. Você pode se preparar com antecedência para saber lidar com esses problemas. E se preparar para saber lidar com problemas é o que eu chamo de poder da antecipação. Quando você for preparar o conteúdo e preparar seu PowerPoint, se é que você vai usar, pare e pense. O que pode dar errado? Tem coisas que são super comuns. Energia que falha, PowerPoint que não funciona, microfone que falha, enfim. E você, além de antever mentalmente esses problemas técnicos que podem acontecer, o que é importante demais que você pense na sua antecipação? Reflita precisamente sobre as atitudes que você vai tomar em cada situação como essa. Use e abuse do poder da antecipação. E se você estiver com essa postura mental, numa hora que acontecer um problemão tipo esse, acabar a luz e não funcionar nada, você se apropria daquilo que eu chamo de poder do contexto. Porque em situações dramáticas como essa, a maioria dos oradores e das oradoras, a maioria das pessoas que falam em público, fecha o computador, pede desculpas e vai embora. Assim como eu fiz no meu passado. E num momento como esse, se você exercer o poder da antecipação, você vai aproveitar o poder do contexto, entregar a sua melhor mensagem e causar uma transformação na plateia. A transformação através da demonstração de que você se preparou, de que você não depende da tecnologia e que sua entrega será feita acima de qualquer bug, apesar de qualquer erro de sistema.